Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Começamos mais um podcast, sempre com assuntos pertinentes, assuntos diferentes, né? Passam por aqui os meus amigos esportistas, colunistas, formadores de opinião, gente que trabalha com tecnologia, com cultura, né? Passa aqui também políticos, né? Na maioria das pessoas, e a maioria das pessoas, quando vêm a um podcast, elas trazem consigo boa parte de todas as suas formações. E isso que é legal. Porque eu percebo que num podcast, no bate-papo, as pessoas vêm com o melhor de si. Não é? Por isso que eu valorizo muito uma reunião. Que quando você vai para uma reunião, a pessoa quando expõe alguma coisa para você, ela está entregando o melhor dela. Ninguém faz uma reunião para ser mal visto. Ninguém faz uma reunião meia boca. Todo mundo faz uma reunião boa, querendo se apresentar e mostrar suas potencialidades. E o que eu acho muito bacana aqui nesse podcast é isso. Trago as pessoas que podem impactar os próximos, né? Quem são esses próximos? Todos nós que estamos ouvindo ou assistindo um podcast nesse momento, numa rádio como a 91,7 Apaiquerê, que tem uma audiência gigantesca. E quanto mais a gente levar informação relevante, de uma forma muito simples, com toda certeza a gente vai alcançar um público muito maior. Nós estamos no mês de janeiro. E aí, entre todas as considerações, as pessoas falam, olha, não se esqueça, hein? Saúde mental, janeiro branco, hein? Eu falei, verdade. Nossa, como é importante este mês. Para tanto, eu chamei aqui para a gente bater um papo e elas vão nos explicar qual que é a diferença entre psiquiatra e psicólogos, que é muito simples, mas elas vão me explicar. Seguinte, tenho aqui a doutora Carolina Nicolau, ela é psiquiatra e psicogeriatria. Foco em psiquiatria do estilo de vida. Ela é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, a PPSIC. Ela é coordenadora da unidade Jardins do Hospital Vida, diretora técnica do Maxwell Hospital Dia e mestranda em Ciências da Saúde pela UEL. Doutora Carolina, bom dia. E o Janeiro Branco, daqui a pouco eu pergunto para você o que é. Mas nesse momento, que legal ter você aqui, viu? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcão. É sempre uma grande alegria estar aqui, né, para ajudar a passar a informação à frente e bom dia também aos nossos ouvintes. Muito bem. Eglaine Polighese? Poliquese. Já o primeiro nome já dobra a língua. Eglaine. 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 Quem que inventou esse nome para você? Minha mãe é criativa, sabe? Total criativa, ela né? Eglaine. Ela falou, eu vou confundir todo mundo mesmo. Bem criativa. Psicóloga clínica e hospitalar. Trabalha com ênfase em saúde mental, experiência em tratamentos de transtorno de humor mentais e dependência química. Eglaine. Bom dia. Bom dia. Então, vamos aí, né? Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma experiência muito bacana aqui essa conversa com vocês, que a gente possa levar o máximo de informação, né? E essa vai ser a oportunidade. Que bom, que bom. E tenho também aqui a Rebeca Pereira da Silva, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, psicóloga do Hospital Nova Vida, especializada em dependência química, psicóloga. Clínica e abordagem terapia cognitiva comportamental. Rebeca, que legal de ter você aqui também. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, dividir esse assunto super importante. Acho que vai ser um momento bem legal. Não, vou aprender muito com vocês, muito. Agora, para as três, a história mesmo. O que é o Janeiro Branco? Como que surge uma ação como essa? De onde vem? E o que é o Janeiro Branco? E aí, meninas? Olha, Janeiro Branco surge mesmo lá em 2014. Né? Ele começa como iniciativa dos conselhos regionais e federal de psicologia mesmo. Agora, né, em 2023, que nós temos isso colocado enquanto decreto de lei, né, que é a lei 4.556. Aí fica muito formal, mas é isso. E aí é colocado como o quê? É uma campanha que ela visa a sensibilização, a conscientização, quebra de preconceitos, de estigmas, no sentido da saúde mental. A gente precisa falar de saúde mental para o indivíduo, para a população e para as instituições. Então, o Janeiro Branco ele tem essa finalidade, discutir em todos esses contextos a saúde mental. E eu acho que uma coisa bem bacana do Janeiro Branco é que ele começa logo no primeiro ano do mês.
Então, aí já pensando aí como a gente vai se organizar ao longo do ano, pensar em umas propostas legais. Já começa o ano com esse assunto. Isso, já começa o ano pensando nesse assunto super importante que envolve todas as áreas da nossa vida. E é um mêsão assim, né? Ah, festa, uhul, eu vou descer. Uma dessa eu vou pensar. E querendo ou não, a gente quando fala sobre saúde mental, as pessoas estão mais esquecidas. As pessoas estão mais, vamos dizer, mais nervosas, né? As pessoas estão mais com menos paciência, tá bom? Tem tudo a ver com saúde mental. Independente de sermos doentes ou não, cara, parece que o mundo está muito preocupado com tudo isso. Então, saúde mental em janeiro tem tudo a ver, né? Exatamente, Marcão. Eu acho que assim, como é o primeiro mês do ano, é um mês até que a gente fala, né? É uma folha em branco o nosso ano. E nessa folha em branco a gente pode escrever uma história de equilíbrio, de iniciativa com o nosso bem-estar, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental. E está em equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. Então, eu acho que a vinda do Janeiro Branco é um mês realmente de incentivo ao cuidado e ao bem-estar emocional. E com isso, a campanha é falar sobre saúde mental, desmistificar o que é a doença mental. E principalmente a gente falar sobre saúde mental, porque se a gente falar muito sobre saúde, nós teremos condições para não adoecer. E o intuito é a prevenção, é não adoecer. Então é um mês que vem assim, né, branco mesmo, no sentido de trazer reflexões e de uma construção dos nossos comportamentos, até assim, a olhar como estão os nossos pensamentos e, se necessário, procurar ajuda. Exatamente, começa branco o ano, depois vai colorindo, né? Vai colorindo. Alguns vai ficando colorido, vai pretejando, o ano vai embora. Começa assim, ninguém começa com conto em janeiro, uhul, e desce lá, ou vai pra praia, ou vai pro campo, sai de férias, e aí vem toda a boletaiada em fevereiro, aí a saúde mental já começa a ficar preocupada, saúde, não é? Contas para pagar, criançada em escola, por isso. Saúde mental tem a ver, e eu achei interessante o que você falou, doutora Carolina, é o seguinte, a gente acaba não se precavendo, depois corre atrás do remédio, né? E como se precaver? Lógico, a gente lê isso e observa isso em tudo quanto é lugar, né? Você tem que ter reflexão, você tem que ter terapias, massagem, yoga, caminhar, se alimentar bem. Não mudou mais do que isso. Só que a gente não faz. O dia cada vez mais corrido, o dia a dia, a gente acaba não fazendo. Mas o propósito é esse, é a gente se manter bem para ter um ano, quem sabe, com vários meses brancos, né? Eu sempre falo para meus pacientes que quando a gente compra uma revista daquela, né? Eu quero emagrecer. Emagreça já, 10 quilos. Você compra a revista e quando você vai ler, você já sabe tudo aquilo que está escrito lá dentro. Só que o porquê é que você não consegue praticar e por que é que seu comportamento ele não vai de acordo com o que você deseja para você. E aí a grande questão da gente conseguir entender que muitas vezes nós temos algumas alterações biológicas, nós temos propensões a determinadas doenças, né? A gente tem uma genética que influi dentro de como eu me comporto. Então, se eu nasci de uma família que tem traços impulsivos e eu herdar um traço impulsivo, não adianta só tentar fazer, né, terapia, um controle emocional. A depender desse impulso, se ele me trazer prejuízo, eu preciso de uma medicação. E está tudo bem precisar de uma medicação. Eu acho que é aí que está a grande questão. A gente identificar os sinais que a gente apresenta de alerta e procurar ajuda se necessário. O que não dá para falar eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Então, o desenvolvimento pessoal, ele vem desde a gente entender justamente nossas fragilidades e da gente pedir ajuda quando necessário. E daí as meninas podem até complementar o que eu vou falar no campo, né, da terapia. Porque o autoconhecimento é muito importante para isso. Porque se eu não tiver autoconhecimento, eu não sei aonde estão as minhas qualidades e os meus defeitos, e a gente pode colocar assim, não só como defeitos que eu quero ter, mas como algo a ser melhorado, eu preciso pelo menos saber quais são
o que é que tem me levado ao prejuízo na vida, o que tem me deixado angustiado, o que traz momentos onde eu estou descontente com minha vida, com meu comportamento, com minhas relações. Então, identificar isso dentro de um processo terapêutico é muito importante, né? É pensar que o profissional, psicólogo, psicóloga, ele entra justamente aí, nessa elaboração daquilo que precisa. Então, assim, eu vivenciei um trauma muito difícil, eu tenho comportamentos que eu não consigo alterar, tenho muita dificuldade, porque tem uma distância muito grande, né, entre o querer e o fazer. Então, assim, a gente trabalha um processo de autoconhecimento, um processo de autopercepção. Então, eu vou lá no processo terapêutico e eu entendo, eu conheço, eu me percebo. Tá bom, é isso que eu quero. Eu quero hábitos mais saudáveis. Em janeiro agora do próximo ano eu vou começar a andar de bicicleta. Eu vou lá, eu compro a bicicleta, eu compro todos os aparelhos, eu compro uma roupa adequada. No entanto, eu não começo, eu não consigo. Então a gente precisa olhar para isso também, né? Algumas crenças que muitas vezes eu tenho comigo mesmo que me impedem de iniciar. Eu preciso me organizar com pequenas metas e não começar das coisas mais complexas, mais grandes. Posso começar do pequeno, aquele básico bem feito. A gente pode começar daí, para daí então a vida ir tomando uma forma um pouquinho diferente. Para daí então eu começar a de fato uma volta no meu quarteirão, aí depois eu começo a andar um pouquinho mais, depois eu entro num grupo de ciclismo, aí já faço novas relações. Então, assim, para ir tomando forma, eu preciso entender que isso é processual. E o processo terapêutico, ele vai me acompanhando nesse processo todo. Ele pega na mão mesmo e vai andando junto. E vai te ajudando a se entender e te ajudando também a agir, né? Exatamente. E esse processo, eu acho que da terapia, né, que o profissional psicológico, né, psicólogo vai auxiliar nesse primeiro momento, de ter exatamente essa sensibilidade que a doutora falou, de que, olha, algumas coisas às vezes não estão muito legais no meu dia, né, levantei aí com humor, 2 vezes já tô levantando um pouco mais triste, já não tô vendo tanta graça, já tô sentindo, né, dificuldade em fazer algumas coisas. Então, ter essa percepção de que alguma coisa não tá muito legal e abrir isso para um espaço de escuta, de acolhimento, sem julgamento, né? Porque muito se fala que antigamente psicólogo era coisa para louco, né? Eu sou desse tempo, sim, sabia? Você escondia muito o tratamento psiquiatra ou psicólogo. Eu vou no psiquiatra, você tá louco. Eu vou no psicólogo, você tá louco. Era quase uma coisa, uma entrega de uma situação que você não estava bem. Era uma entrega. Você falava assim, cara, eu não estou muito legal. Eu vou lá no psiquiatra. Nossa, meu Deus, você deve estar com um grande problema. Não. Hoje eu já conheço amigos e amigas que vão dos seus profissionais, psiquiatras e psicólogos, para bater um papo realmente, para dar uma equilibrada, né? Para conhecer um pouco mais a si mesmo, na tomada de decisão de um casamento, na tomada de decisão de um emprego, na tomada de decisão de uma grande viagem, de um grande negócio, até são consultados psiquiatras e psicólogos. Eu falei, cara, mas não é saúde mental? Não, eu só quero saber se eu estou bem. Ele falou, olha que legal, então mais do que um coach, um personal de academia, é um personal da mente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, é verdade, porque se ele me equilibrar, eu tomarei melhores medidas na minha vida, independente da decisão que eu vou tomar. Às vezes eu converso, eu tenho muitos amigos psicólogos, eu falo, e quando eles me contam algumas histórias assim, né, que a pessoa vai procurar e faz uma sessão de terapia e fala, não, eu vim aqui só ver se eu tô, né, tá tudo certo ou não tá. E aí eu brinco, que loucura a pessoa nascer e morrer sem se conhecer, não é? Porque não tem loucura maior do que essa, do que você nascer e morrer sem você ter olhado para si mesmo, sem você identificar todas as tuas questões e poder ser melhor do que você estava, né? Ou que pensa que está, né? Porque assim, se a gente está falando de desenvolvimento pessoal, a gente também fala de desenvolvimento emocional, né? O que a gente trabalha hoje nas escolas, ou tenta ser trabalhado, é que as crianças já tenham uma educação emocional desde muito cedo. Porque o que a gente tem visto justamente é isso, né? Que os adolescentes estão cada vez mais com transtornos psiquiátricos, em sofrimento emocional, e estão completamente despreparados. E aí vem com essa questão contemporânea do pai, a mãe está trabalhando muito, e essa criança não está assistindo emocionalmente. E aí sobra muito para a escola, né? E dentro da escola, se também não tiver uma construção dessa nova
desse novo modelo contemporâneo de família, a criança só vai adoecer, e os pais, entendendo também isso, têm condições também melhores de dizer, então, se eu não estou tendo condições de ajudar o meu filho, minha filha, a desenvolver essas habilidades socioemocionais, eu preciso procurar, né, então, um psicólogo para que ele tenha o espaço dele, que ele possa fazer esse desenvolvimento. Né? As minhas 2 filhas já fizeram acompanhamento psicoterápico por um momento, para poder alinhar algumas questões, né? E eu acho que sempre é muito válido, né? A gente estar num processo, se conhecendo, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo dificuldades, ter alguém para estar te apoiando. Então, assim, eu acho que justamente, essa campanha é a gente identificar os sinais de alerta, falar sobre esses preconceitos e também a gente entender qual é o papel do profissional, né, dentro da vida de uma pessoa. E exatamente isso que você falou, né? Então, o psicólogo, ele tem justamente essa função dele caminhar junto com você em alguns momentos da vida para que ele possa ajudar você a se perceber. E muitas vezes eu atendo os pacientes, eles falam assim, nossa, doutora, mas eu vou no psicólogo, ele não fala nada. Eu falei, mas você se escuta? Eu acho que sim, eu acho que eu só... Então, porque o intuito da psicoterapia é também você se escutar, porque se o psicólogo falar o tempo todo, é igual você ler uma revista, tá tudo lá. Mas você tem que perceber e você tem que trazer para o psicólogo onde estão todas as dificuldades também. Tem a participação da pessoa, não é algo que é dado, é algo que nasce dentro de si, que tem que nascer dentro de si para que a pessoa ela queira um pouquinho, né, esse trabalho. Você comentou a respeito de sinais de alerta, né? Quais são esses sinais de alerta que às vezes a gente convive com eles e eles estão berrando na nossa vida e a gente não percebeu? Quais são? Acho que tem sinais ali que a gente pode pensar dentro da nossa rotina mesmo. Eu sou uma pessoa que eu acordo X horário, eu me alimento, tomo café, almoço, tudo bem organizadinho. Por isso que a rotina, inclusive, ela é protetiva, né? Mas aí pensa comigo, de repente você começou a ficar insone, começou a perder o sono. Não está dormindo bem um dia, não está dormindo bem outro. Opa, olha o sinal de que alguma coisa não está indo bem. De repente você está perdendo o seu apetite. Eu já não consigo mais me alimentar direito, não consigo, perco a fome, ou se não eu como em excesso. Começo a ficar muito nervosa, acabo descontando isso na comida de uma maneira compulsiva. Então percebe que ali moram sinais de que alguma coisa está saindo do seu natural, daquele seu funcionamento. Não, eu estou perdendo interesse nas coisas que eu gosto. Nossa, eu gosto tanto de sair, eu gosto tanto de ouvir música, de assistir um filme, de fazer uma caminhada. Perdi isso. Então, olha só, alguma coisa ali do meu funcionamento está me dizendo que preciso olhar para algo que não vai bem. E o que é isso? Aí eu preciso olhar para mim, olha o se perceber. Porque o que a gente faz diante disso? Muitas vezes as pessoas elas acham que é só esperar passar. Ficam ali, não, eu vou esperar passar. Eu tô há 1 semana que eu não durmo bem. Acordo irritado, paro de me alimentar bem, eu começo a ter uma série de prejuízos, eu vou esperando. E é justamente aí que eu fico em uma situação de um sofrimento muito intenso. Justamente por não ter pedido ajuda na hora certa, por não ter identificado e olhado para esses sinais que apareceram justamente no meu funcionamento, que saiu daquilo que estava dentro do que eu sou acostumada a viver. Eu acho que esse ponto ele aparece muito, né? E não só na vida do adulto, mas aparece na vida do adolescente, na vida da criança. E a vida, né, a rotina da criança, ela é permeada pelo olhar e o cuidado do adulto. Então, aí a importância do adulto perceber essa rotina, tá? Ali que a doutora falou, né, desse cuidado na escola, desse cuidado na rotina dentro de casa, né? Porque a criança, ela vai ter esse desafio de nomear, de colocar esse simbolismo, né? Então, o adulto, o adolescente, a criança, todos nós, em algum momento, a gente vai se deparar com algum desafio na nossa vida. E aí o profissional, o psicólogo, né, dentro de várias instituições que o profissional pode atuar, dentro desse campo ele vai facilitar essa autopercepção, esse olhar mais acurado para o que está acontecendo, por que isso está diferente, né? Entendi. Mas uma coisa que deve ser muito difícil para vocês que são profissionais, né?
Quando você falou assim, então criança, jovem, adolescente, misturou tudo. Eu não consigo mais identificar, eu consigo identificar bebê. Bebê eu consigo. Tá lá, bebê, tá de fraldinha, chupeta e tal. Quando completa 1 ano e meio, 2 anos, cara, eles já estão falando. Tem coisa na internet que é sensacional, a criança tocando um piano, outra criança falando inglês, e uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, já trocando ideia, mamãe, eu gostaria de fazer repolho com abacate. Eu falei, não, calma aí. Cara, ela nunca viu isso. Gente, o que está acontecendo com essas novas crianças? Parece uns robozinhos, parece que nasce já mais com 15 anos. Começamos a falar com 4 anos, né, Marcão? Eu fui pra escola com 8. Eu já tinha pelo no peito, já era gigante. Bermudão, olhando pra professora assim. Nossa, já tinha tantos caras, meu. Eu vim com 1,80 m. Hoje a criança vai com 2 anos. Eu cheguei na escola com 8, gigantão já, com barba. Onde você viu? O que aconteceu? O que aconteceu com as crianças? Meu Deus do céu! Eu sei que isso aqui eu teria que trazer aqui profissionais de genética, DNA, sim. Mas assim, misturou muito, porque hoje uma criança, elas chegam com 6, 7 anos, ela está tomando decisões na internet. Gente, o pai e a mãe, se não tiver esperto, fala assim, meu Deus do céu. A menina com completo 10, 11 anos, ela fala, não, é o seguinte, eu vou fazer esse curso, eu não quero a festa de 15 anos. E a mãe tá ali, eu falo, o que vai acontecer? Eles estão tomando conta, cara. Tá mudando muito essa parada. Tipo assim, o livro que foi escrito para vocês de 10 anos atrás, desculpa. Outros marcos de desenvolvimento, né? Vai ficar na prateleira. Porque o livro tem que ser escrito em 2025. Porque agora, daqui a pouquinho, Elon Musk desce outra ferramenta qualquer, essa criança fica até mais certa que o pai. Um chip? Cara, eles estão dando orientações com IA, um chip de IA dentro da cabeça. Não, e outra coisa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O neto ensinando o vô. Normalmente era o vô. O vô falava assim, o netinho fazia, vovô, o que faz com isso? Deixa que eu encho a bolinha de capotão. Deixa ali, tá passando as andorinhas, vai chover. O vô hoje senta e fala assim, eu não consigo ligar a televisão. Vô, se você der dinheiro pra mim, eu ligo. O vô, eu não consigo aqui na internet. Se o senhor deixar eu sair, eu vou na internet. Cara, mudou, inverteu os papéis. Para vocês, psiquiatras, psicólogos, na hora que senta com essa criança, cara, vocês têm que ser muito espertos, senão eles engolem a gente, não é verdade? Sem querer, eles não têm culpa, mas de algum lugar do além está vindo essa inteligência muito mais rápida, essas informações, lógico que a gente sabe que é da internet, né? Será que os pais também estão errando e dá tanto acesso assim às crianças? O que permeia, né? Justamente a tecnologia, uma coisa que você isso. não tinha. Claro, uma é? coisa que você não tinha nas gerações anteriores era essa tecnologia tão inserida no desenvolvimento de uma criança. Porque a gente pode colocar dessa forma. Pensa aqui comigo, uma criança de 1 ano, ela ganha um tablet, ela ganha um celular e ela tem acesso à informação e muitas vezes de forma irrestrita. Você colocou alguns pontos aqui que são até muito positivos. Olha, ela está aprendendo, está autodidata em inglês, viu um videozinho lá e aprendeu as palavras, está se comunicando. Percebe-se esse aspecto positivo, isso é muito legal, isso é muito bacana. Ela consegue chegar pro avô e ensinar, ligar a TV, configurar, sabe? Minha sobrinha, ela consegue projetar as coisas na televisão. Antes que eu me esqueça. 5 anos de idade. Antes que eu me esqueça, eu vi uma família desesperada. E aí todo mundo, né, uma menina super novinha e tal, vendo um filme de sacanagem. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela começou com a palavra sapo. Na hora que foi em sexo, pronto. Só aconteceu isso. Alguém não travou. Sapo. Sapinho. Sapinho na lagoa. Toim, sapo, do sexo, rápido. Daqui a pouco ela viu um filme de sacanagem e era criança. A família desesperada, alguém um pouco mais inteligente falou assim, tem como travar. Tem como limitar. Tem pais que eu estou vendo que dão 15 minutos de internet, meia hora de internet, e você ganha como isso? Vai lá brincar, vai lá estudar, e aí eu te dou mais um pouquinho de filme. Se não tiver um pouquinho de conhecimento, mas também tem o seguinte, existem os pais e as mães trabalhando tanto hoje, que eles estão repassando essa educação. Me disseram aqui em outros podcasts que assim, no começo os pais educavam, depois eram os professores, hoje são os empresários. Porque o professor também perdeu a mão, aí quando o colaborador, o funcionário chega na empresa, é o patrão que tem que falar, exato, toma banho,
se comporta com o amiguinho, dá descarga, vai no banheiro, você não pode xingar. Gente... A gente conversou sobre isso algumas Conversamos, vezes. não conversamos? Conversamos. Porque hoje os pais realmente eles estão chegando para entrevista de emprego e quando tem algum problema no emprego, os pais também vão tirar satisfações, né? Então, a questão, Marcão, eu acho que assim, como teve uma mudança muito, muito grande, drástica em relação a todo esse funcionamento familiar também, e chegando, né, esse mundo digital, os próprios pais, eles... a gente foi atropelado por isso, atravessado. E os próprios pais se perderam, né, na relação com o mundo digital. E aí os pais, eles muitas vezes, eles mesmos estão perdidos, né, dentro do uso do digital. E acontece que eles falam, olha, não é para usar o celular na mesa, mas está o pai e a mãe respondendo mensagem na mesa. Ele chega da escola, a tarefa, ela precisa, né, do digital para que você faça a tarefa. Você precisa fazer... É tudo ali. E aí, como que você separa, né, o que é realmente importante, como você vai colocar para aquela criança, para aquele adolescente, que isso é uma ferramenta, isso não é um meio, isso é uma ferramenta. Se onde os próprios pais não entenderam que aquilo é uma ferramenta. E é uma coisa que é tão rápido se perder. Você tem razão. A gente entra de férias. Aí, eu, por exemplo, eu não uso rede social de segunda a sexta, não dá tempo. E aí saio de férias, começo a mexer, na hora que eu volto, você já percebe que você já está viciado rapidamente. Você que não usava nada, está usando já 1 hora. Então, a gente se perde muito fácil dentro de comportamentos viciantes, né? Esse comportamento que gera prazer, e tudo foi construído para dar prazer, né? Então, você vai lá, tem like, tem as curtidas, tem a interação, tem sempre o nosso cérebro tendo uma recompensa por você estar ali se expondo ou assistindo. E é viciante, né? Viciante. E aí entra, assim, um sistema de recompensa do nosso cérebro, químico, começa a fazer uma alteração química que a gente começa a precisar daquela interação. E aí, porque eu só me sinto bem assim. Então, se os pais se perdem, como é que eles vão educar e construir isso com os filhos? Os pais são exemplo. Eu sou exemplo de muita coisa que meu pai fazia, eu sou exemplo do que minha mãe fazia. E eu fui criado com vó também, né? E aí, toda a minha família era exemplo. Você imagina que se os pais, então, estão o tempo todo pendurados por necessidade de trabalho. Imaginou, então, o pai e a mãe que faz coworking em casa? Essa criançada vendo? Fala, aquela ferramenta, então, eu posso usar do dia a dia. E isso tudo que a gente está falando sobre o janeiro branco e dependência. Também essa criança, logo, logo, ela vai ter uma dependência química, no bom sentido, porque viciou. Certeza absoluta, não existe mais... Nessa geração, pelo menos, as crianças estão totalmente normais. Porque elas estão extremamente impactadas com a tecnologia. Não é verdade? A tecnologia que entrou, com toda certeza, foi isso mesmo. Por isso que mudou muito. A gente não sabe mais quem que é criança, jovem, adolescente. Misturou tudo, né? Eu acho que assim, até o modo de avaliar, né, os adultos e as crianças hoje em dia. Então, antes a gente tinha o teste que avaliava a inteligência, né? Vamos ver o nível de QI da pessoa. E esses testes, eles foram criados há muitos anos atrás. Se a gente pensar que o teste de QI, para a gente avaliar a inteligência de uma criança, de um adolescente, que o futuro vai ser completamente outro, que o mundo digital ele assumiu uma importância enorme, que profissões inúmeras foram criadas ao longo disso e serão criadas. Como que um teste que foi criado em 1900 e bolinha vai avaliar as mesmas crianças, as mesmas pessoas com uma necessidade de mundo completamente diferente? Exato. Né? Então, eu tenho certeza que vocês foram criadas de um formato, na verdade, vão criar seus filhos de um outro formato, e no meio de tudo isso tem a tecnologia. Aí não tem como não termos crianças e o janeiro branco para sermos alertados. Tá aí o janeiro branco para isso, na verdade. Então, nesse primeiro bloco, a gente chega à conclusão que temos que nos cuidar. Sim. Não é verdade? Então, nesse primeiro bloco, a gente conclui com isso. A gente tem que se autoconhecer, né? Independente de ser psiquiatra ou psicólogo, a gente tem que procurar ajuda, não é verdade? E identificar sinais de alerta, que são aqueles que saem um pouquinho fora daquele cotidiano, mas principalmente nas crianças também. Ou muito, né? Ou muito. Às vezes você não percebe, já é costume dele mesmo, e não é costume, está quase doente. Tá bom. Amigos,
Estamos saindo para nosso primeiro intervalo comercial. O assunto Janeiro Branco já volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o assunto Janeiro Branco com Carolina Nicolau, Eglaine Poliglese. Não. Eglaine Poliglese. Cara, mas deu tudo errado nas letras. Eglaine. Eglaine, você deve passar a vida inteira sempre com muita satisfação, muita paciência, não é verdade? Né? Sim. Imaginou um cara com a língua presa, falando Recline, daqui também não sai. Tem isso também, não tem? Claro que tem, já passei por essa situação. Você já passou? Sério? Sim. E aí, de boa, porque também tem muita gente que fala assim, mas tem um cara, tem cara que não fala meu apelido de vergonha, de medo, né? Marcos Calvo. Eu falei, não é Calvo, é careca. Mas eu tenho... Será que eu posso falar? Porque tem tanto mimimi hoje em dia, né? Marcos Calvo. Não, é Calvo, é careca. Desculpa, não sei se eu podia. Eu falei, pode, cara, eu sou do tempo que tudo podia. Que bom que hoje não pode tudo, porque tem muita gente folgada. No fundo, o mimimi serviu para tolir e podar gente folgada, gente desrespeitosa. Mas brincadeira entre amigos sempre foi muito aceita, né? E também a Rebeca. Agora é o seguinte, sinal de alerta vermelho, vermelhão mesmo, aquele que você fala, cara, vai ser internado. Porque até então, às vezes a pessoa toma os remedinhos. Benditos remedinhos, cara. Porque agora se passa na farmácia, como que é? É vermelhinho? Não, é vermelhinho, é azulzinho, é preto, a tarja preta. Não, esse eu não quero. Mas tem um outro que é bonzinho aqui. Aí você toma lá, a pessoa fica maneiríssima, esquece o problema daquele dia, daquele momento, e vai depois a doença se agravando, porque a doença mensal, às vezes, ela é invisível, né, cara? Na maioria das vezes, eu não sei, vocês são experientes, mas para mim ela é invisível. Ela vai acumulando, e uma hora vai, o que aconteceu com aquele cara? Você não sabia o que aconteceu? Mas ele está assim há 1 ano. Gente, eu não sabia que ele estava assim 1 ano, 2 anos. E porque às vezes não é uma mancha, né? Não é uma mancha, né? Não é uma coisa que faz toim. A gente fala sinal de alerta vermelho, são sintomas, às vezes, silenciosos. Porque uma pessoa, eu olho tentando ter... resposta para as perguntas que eu estou dando para mim mesmo. Às vezes a pessoa é tímida. Eu acho que quando o cara é expressivo, quando o cara não tem vergonha de falar, ele deve falar assim, cara, eu não estou bem, bicho. Não estou bem, cara, estou sentindo os negócios e tal. Mas é o jeitão dele, ele fala mesmo, acaba descobrindo o problema. E a pessoa que é bem tímida? Tem isso também. Às vezes a pessoa é tímida, ela tem vergonha. Às vezes ela quer comentar, mas ela tem medo de ser mal interpretada. Tem isso também, não tem? O alerta vermelho. Tem diferentes situações. Às vezes uma pessoa que tem acesso e tem uma esposa bacana, tem os irmãos bacana, tem amigos, gente boa, e tem gente que mora sozinha. Tem gente que é sozinha mesmo com amigos, não é? E aí, meninas? Eu acho que um ponto importante de quando chega nesse vermelhão é quando a pessoa já passou por um processo de sofrimento tão que chegou nessa intensidade que já não tem mais talvez uma alternativa de trabalhar aí, né, dentro da rotina dessa pessoa, precisa de uma intervenção um pouquinho mais pontual. Eu acho que antes de chegar nesse ponto, que eu acho que a doutora Carolina consegue falar bem legal, né, expor bastante coisa, eu acho que um ponto importante, principalmente essas pessoas que estão sozinhas, né, é trabalhar essa rede de apoio. Né? Às vezes a minha rede de apoio, ela não precisa necessariamente ser a minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Um parceiro de vida. Pode ser uma colega, que talvez ali eu encontro sempre no meu trabalho, eu posso partilhar que eu não estou muito legal. E a importância de falar desse assunto é para quando alguém chegar em mim e falar, olha, Rebeca, eu acho que hoje eu não estou muito legal, ao longo da semana, dos dias, vem acontecendo isso, e eu falo, olha, eu acho que você precisa dar uma atenção para isso, né? Já pensou em conversar com a psicóloga? Já pensou em passar e falar com um psiquiatra? Né? Talvez isso aí precisa de uma outra coisa, um outro olhar. Acho que a Rebeca colocando, né, a rede de apoio, e apoio às vezes tem algumas pessoas que realmente não têm uma rede de apoio ativa, né? Mas todos nós podemos ser rede de apoio, né? Nós podemos acolher, a gente pode ouvir essa pessoa, a gente pode apoiar e a gente pode direcionar, né? Quantas vezes, né, a gente que trabalha em hospital, a gente já não recebeu pessoas que foi alguém na rua que levou, que foi alguém que foi vendo aquela situação e ajudou. E essa questão também, que nem a Rebeca estava falando dos sinais de alerta, elas começam silenciosamente. Na verdade, aquilo que você falou, as pessoas que estão próximas, elas acabam achando assim, né, um julgamento por não entender sobre a doença mental. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para a gente poder
ampliar o nosso conhecimento da saúde mental. Então, quando a gente percebe que tem aquela pessoa que está num sofrimento, está 1 ano, 2 anos, e a gente fala assim, não, ele é o jeito dele mesmo, ele é assim mesmo, faz muitos anos que ele vive sozinho, faz muitos anos que ele tem essa instabilidade. Então, eu acho que a grande questão é que se essa pessoa ela começa a apresentar sinais de alerta, de uma desesperança muito grande, de que ela não consegue mais perceber que ela é importante. Então, se ela não é importante, a vida dela também não tem importância. E aí, essa pessoa, ela começa a sentir uma questão de estar sendo um peso, ou de não ter validade aquela vida, e ela começa a ter pensamentos de morte. Então, assim, o que é pensamento de morte? Nossa, né, se eu morresse seria muito, muito, muito bom, porque teria um alívio. Mas isso vai se tornando uma constante, que esse pensamento ele pode ser transformado numa ideação suicida. Então, a pessoa começa a pensar e que ela quer ou ela precisa morrer e que ela não vai ter jeito, isso não vai acontecer, então precisa partir dela. E daí depois vem uma próxima etapa, que é um comportamento de risco muito importante, que é o planejamento do suicídio. Esse planejamento é quando a pessoa ela começa a ver meios para ela executar, que os pensamentos dela, né, já começa a fazer cartas de despedida, deixar recado, avisar as pessoas. Isso é um sinal de alerta vermelho e vermelhíssimo. Quando a pessoa ela fala, e as pessoas que não entendem falam, tu só está querendo chamar atenção, né? É sempre assim, é um mimimi. O que acontece é que desse planejamento, a pessoa vai e executa realmente o suicídio. Então, quando a gente chega, né, na campanha também do Setembro Amarelo, e a campanha é realmente em prol da saúde mental e para conter esses suicídios, é aqui no janeiro que a gente começa falando que esses sinais de alerta, se a pessoa está verbalizando falando isso, é porque ela está em sofrimento emocional e ela não está conseguindo lidar com isso. E aí a gente precisa fazer o encaminhamento, tá, dessa pessoa. Então, assim, se a pessoa está verbalizando, se ela tem um plano, se ela tem uma ideação e se ela tem uma chance, a gente não vai ficar esperando para ver. E o que acontece? Existe uma questão que chama pacto de vida. E o pacto de vida é quando você combina com a pessoa sobre ela ir se cuidar, sobre ela estar bem, sobre ela estar em atendimento psiquiátrico, psicológico, até que essa doença que ela está, essa depressão ou esses outros sintomas diversos que podem vir, isso tem a remissão. Se isso não tiver remissão e a pessoa vê assim, que ela não está procurando ajuda, tem que ter intervenção. E a intervenção é justamente para manter a vida da pessoa, né? E então, às vezes, a pessoa precisa, por um período de um cuidado mais intensivo, seja uma internação domiciliar, se for o caso, se não tiver esse risco. Mas se tiver o risco real, a indicação é a internação. Por quê? Hoje, a gente fazer um tratamento a nível de internação psiquiátrica significa a mesma coisa do que eu ter um infarto e eu precisar de uma UTI cardiológica. Então, o hospital hoje ele tem um papel, a internação psiquiátrica, de uma UTI. De uma UTI que, por enquanto que a pessoa ela tenha aquele risco, ela tem que entender que aquilo ali é uma rede de suporte para ela, onde tem psicólogos, tem uma equipe multidisciplinar, tem a terapia ocupacional, tem o profissional psiquiatra, a gente tem o assistente social, a gente tem um trabalho junto com a família para recuperar essa rede de apoio. Então, a função em si da internação é tirar essa pessoa do alerta vermelha e colocar ela de volta numa rotina de vida que ela tenha chance de se reconstruir. Exatamente. E pensar que essa é uma intervenção que ela está ali para preservar a integridade física e a vida, né? Quando chega a esse ponto, né? Quando aqueles sinais que eram pequenos, eles se tornaram sintomas gravíssimos, com a necessidade de buscar uma intervenção como essa. E, a partir disso, reorganizar a vida, né? Trabalhar o que é emergente naquele momento e ajudar essa pessoa a se reorganizar. Ajudar, muitas vezes, a família a se reorganizar, né? Reorganizar a sua dinâmica familiar, que muitas vezes, por conta dos prejuízos, ela... Tô tentando ajudar, mas não estou conseguindo, né? Me perdi ali nesse processo. Eu tento, mas acabo atrapalhando. Eu
em vez de acolher, muitas vezes eu estou agindo com um preconceito que nos atravessa. Então, é importante a gente fazer um movimento como esse que estamos fazendo hoje, em janeiro, é justamente para quê? Para evitar que um contexto como esse, ele se configure. A gente tem que agir agora, agir nesse aspecto da prevenção, justamente para evitar que chegue a esse ponto. Mas se chegar, nós também precisamos estar preparados para conseguir dar todo o suporte que essa pessoa e que essa família precisa. Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa levantar agora. Vai voltar a discutir saúde mental em setembro, mas setembro já de uma forma diferente. Né? Setembro já de uma forma que a gente está falando dessa situação mais grave. A gente começa a discutir agora para evitar um cenário como esse. Tem uma separação muito grande nos meses, nas cores, nas intenções. Janeiro branco e setembro amarelo. Exatamente. Né? É bom continuar branco o ano inteiro para não amarelar para avermelhar em setembro. Exatamente. Né? Tem isso também, né? Perfeito, Marcão. Mais ou Sim. menos isso, É exatamente isso que as meninas falaram. É esse processo de ter esse cuidado, ter essa autopercepção, tanto da pessoa quanto da família, para que não precise chegar nesse contexto, né, de uma intervenção tão necessária. E quando tem a intervenção necessária, né, tem muitos mitos sobre saúde mental, na verdade, que vocês encontram no consultório. Tem muito mito que vocês precisam derrubar, né? Quais são os maiores? Consultório, assim, as pessoas chegam dizendo, em tudo quanto é lugar, a internet muito boa, mas ela é pecaminosa, né? Tem gente que parece que já vai com a receita pronta, já como que é? Sonenguinho, 2 pulinhos, e já vai achando que a cura já está feita. Quem dera, né? Quem dera, não é verdade? Quais são os maiores mitos sobre saúde mental que vocês encontram nos consultórios e que precisam ser derrubados? E aí? Depressão. Olha, quando fala de depressão, as pessoas pensam que, não, só fica deprimido quem é fraco. Já ouviram isso, né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não, é porque ele não aguenta a vida, ele não aguenta as coisas, ele é incapaz. Coloca a pessoa nessa posição, não consegue entender isso enquanto um adoecimento, de fato. Tem até um atravessamento ali para a questão do homem, né? Olha, o homem não, ele precisa dar conta de tudo, ele precisa resolver tudo, o homem não pode chorar, não pode adoecer, então eu acho que esse é um ponto ali que é um mito imenso. Esse é um mito dos mais antigos, né? Verdade. Eu, se eu não me engano, eu não vou me lembrar da menina que ontem ela estava comentando comigo alguma coisa assim, eu vi meu marido chorar, né? Faz pouco tempo que eu estou casada. Eu mesmo nunca vi meu pai chorar, eu estranhei ver meu marido chorar. Aí eu pensei comigo, caraca, mano, ela foi criada então por um cara, não sei se ela foi sensível ou insensível, mas os homens de algumas décadas passadas, geração passada, era assim, né? O cara só chorava quando destrocava o dedinho ou o Corinthians perdia, sabe? Pouca coisa mesmo, né? Mas assim, esse é um dos grandes mitos, tá? Outro que vocês lembram? No consultório da psiquiatria, eu escuto muito assim, doutora, mas você vai passar um remédio forte para mim? Doutora, mas você vai passar um remédio... E esse remédio vai me viciar, não? Aí a grande questão, né, da questão medicamentosa, eu sempre falo da indicação, né, a indicação. Então, se você tem uma dor de garganta, onde você não precisa de antibiótico, é um quadro viral, ok. Mas você tem um quadro bacteriano que você precisa tomar antibiótico, e o médico te passa antibiótico, ele vai ser forte ou fraco? Não tem nem forte nem fraco. Ele tem a necessidade e a indicação da medicação. É a mesma coisa na psiquiatria, né? As medicações, elas têm uma indicação. Então, antidepressivo, para quando você está com depressão, ela é indicada. Agora, se você está passando por um processo de adaptação, onde você está fazendo terapia, você está em sofrimento e você precisa se organizar, muitas vezes não tem essa indicação. A questão é que a gente precisa de um bom profissional, né, como em todas as profissões, para fazer essa avaliação e ter uma indicação que ela seja segura. E, sim, vale lembrar, eu acho que fica aqui também, né, a questão de que tem, sim, sempre tem algumas medicações que elas podem causar dependência, né? Então, tem algumas medicações que elas são para dormir. Mas são medicações que são indicadas em alguns casos. Alguns casos onde a pessoa temporariamente, né, naquele contexto, ela precisa da medicação, naquele uso.
Mas se a pessoa não faz o uso correto da medicação, ela faz um abuso, ou ela, né, toma de maneira que não foi prescrita para ela, ela pode se pôr em risco e ela pode sofrer, sim, por uma dependência medicamentosa, tá? E aí a questão dessa dependência medicamentosa é uma questão que muitas vezes ela é iatrogênica. Iatrogênica é quando a própria indicação do médico ela faz mal ao paciente. Então tem que ter um cuidado, porque se eu colocar uma medicação que causa dependência para uma pessoa que já tem uma dependência, já tem antecedente de medicação, a gente tem que tomar cuidado. Mas se estiver indicado e o médico prescrever, sempre tire dúvidas a respeito disso com o seu médico. Pergunte, né? Doutor, essa medicação, tá? Por quê? Não saia com dúvida do consultório do seu médico, porque senão você pode fazer uso incorreto da medicação. Então fica aí também essa dica. Grande dica. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Estou aqui com especialistas sobre saúde mental. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, o assunto é saúde mental. Estamos no Janeiro Branco. Nós já descobrimos que o Janeiro Branco é porque assim, é como se fosse uma página de um caderno. Começa janeiro branquinho, é um livro branquinho, e aí tomara Deus que continue fevereiro, março, abril, branquinho o resto do ano. Então aí para preencher esse ano, não é verdade? Que tal se a gente tiver assim uma receita mensal para a gente cada vez mais nos tornarmos não livre do problema mental, mas pelo menos combatermos, né? Tanta tecnologia, tantos celulares, tantos problemas, tanta coisa nova. Eu acho que até a própria alimentação faz isso com a gente, porque antigamente não tinha assim tanto conservantes em tudo, né? Eu penso que quase nada que a gente come não tenha conservante. A não ser que você morar no sítio, mesmo assim tem agrotóxico, você tem que desenterrar de algum lugar. Enfim, né? A gente não está aqui para discutir esse tipo de coisa, mas sim, seguinte, para vocês três, se vocês pudessem criar uma receita mental, né, e mensal para os ouvintes, quais são as 3 coisas mais simples que todos podemos fazer a partir de agora? O que seria para a gente ter assim uma saúde mental bacana? E aí? Olha, vamos colocar aqui, né? Tem tantas coisas, mas eu acho que eu vou pensar no estabelecimento de limites saudáveis. Eu acho que essa é uma questão assim que a gente coloca como um ponto, mas ele é geral. Se eu estabeleço limites saudáveis na minha vida, eu estabeleço esses limites no sentido das redes sociais, eu estabeleço esses limites no sentido da atividade física, que muitas vezes eu estou ali muito sedentário, eu preciso olhar um pouquinho para isso. Eu estabeleço limites nas minhas relações, que muitas vezes isso é extremamente necessário. Eu estou ali, uma pessoa muito aberta, muito flexível, e eu preciso limitar um pouco isso, né? E ser uma pessoa um pouco mais rígida nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto importante, pensar aquilo que a gente precisa ter uma abertura maior, ser mais flexível, e aonde eu preciso colocar um limite mais saudável na minha vida, em todos os aspectos. Vai da alimentação ao sono isso, né? Alimentação ao sono. A Organização Mundial de Saúde tinha até então, se eu não me engano, tá? Tudo isso aqui é achismo meu. 7 propostas sobre saúde. A 8ª que entrou agora é o sono. É o sono. E aí eu fui fazer um exame e aí o médico meu falou assim, cara, você resolve tudo isso dormindo mais. Eu falei, por quê? Porque você tem apneia. É verdade, você não está dormindo. Jesus, pronto, resolvi. A gente não se preocupava, sabe por quê? Estou preocupado porque durante o dia, né? Estou acordado. Dormir, descansa, relaxa. Não, quem tem apneia não dorme, menina. E o sono é importantíssimo, muito importante. No dia que a gente descobriu o quanto que o sono é importante, muita coisa vai melhorar, né? O sono ele tem uma função de homeostase para o corpo. O que é homeostase? Equilíbrio, né? Então, é durante o sono que as nossas células de defesa, elas se reorganizam. É durante o sono que a nossa memória, ela também é reorganizada, porque tudo que é inútil a gente esquece, tudo que é útil a gente consolida durante, né, o sono. Então, a pessoa que ela não dorme bem, ela não só piora a qualidade da saúde mental dela, porque ela acorda e ela tem oscilações de humor, ela fica irritada, ela tem dor de cabeça, ela está cansada, ela está sem energia, como também tem um papel na saúde física também. Mas o sono em si,
como a própria Eglaine falou para a gente, ele tem um papel também de ser um termômetro. Por quê? Os primeiros sintomas que a gente percebe, né, dos pacientes quando tem uma mudança importante no comportamento, começa no sono. Então, as pessoas que são muito ansiosas, se elas começam a não dormir, transtorno de humor, se começa a não dormir, transtornos de dependências, né, diversos, transtornos com dependência química também, pessoas que têm transtornos de humor, tipo bipolar, que todas começam também com sono, e os transtornos psicóticos também. Então, o sono, ele é também um termômetro, ele é um sintoma para a gente sempre avaliar. Durante as consultas, a gente sempre pergunta como é que você tem dormido, quantas horas, que horas você dorme, que horas você acorda, o teu sono durante a noite, você tem despertares, quando você acorda de manhã, o seu sono, você sentiu que você está restaurado, você está com uma energia de... Não, eu acordo todo dia cansado. Isso já é um sintoma que você está acordando todo dia cansado, que seu sono não está restaurador. E o sono, ele tem fases, né? A gente tem 4 fases do sono. E a gente tem uma fase do sono, que é o sono REM, aonde ele é muito importante para reorganizar também o próprio conteúdo que a gente teve durante o dia, que a gente tem ao longo da vida. E junto com o sono, a gente traz também a questão de que, se você estiver praticando atividades físicas, o seu sono também melhora. Então, você percebe que uma coisa é toda interligada na outra? Então, se você estiver fazendo atividade física e dormindo bem, possivelmente a sua alimentação ela vai estar também, né? Sim, é uma cadeia positiva. Né? Exatamente. E a pessoa que ela tem autocuidado, ela está dizendo muito sobre si. Porque o autocuidado faz parte também dos indicadores de saúde. Se a pessoa está se cuidando, ela está cuidando da alimentação, ela está cuidando do seu sono, ela está cuidando da sua autoestima. Quando você não tem autoestima, é uma coisa a ser trabalhada, porque você precisa melhorar a autoestima. Tem pessoas que chegam para a gente falando, eu não me gosto, eu me odeio. E isso é todos os dias que a gente vê dentro do nosso consultório, dentro do hospital. Eu me odeio, eu não me gosto. Então tá bom, então se você não está se gostando... Vamos fazer um trabalho para você aprender a se amar, aprender a se gostar. E tem algumas pessoas que acham que é impossível, mas não é. É que nem, né, a Rebeca Eglaine estava falando. A questão é que é um processo. É um processo. Que nem o perdão. Eu acho que, né, você perguntou aqui qual que é uma receita. Eu acho que o perdão também. O perdão, ele é extremamente salutar. E não é porque você esqueceu o que o outro fez para você. Não. É porque quando você perdoa ou a si, ou uma situação, uma outra pessoa, você está aprendendo a se desconectar daquela pessoa que te fez mal, daquela situação que foi traumática para você. E quando você se perdoa, é a mesma coisa. Você deixa de ter aquela culpa, aquele pensamento ruminante, aquele excesso negativo que você tem dentro de você, que traz o desequilíbrio, que te tira o sono, que te rouba a paz. Então, o processo do perdão, para mim, ele é um dos mais importantes. Assim como a gente tem que cuidar, né, da nossa saúde emocional, dos nossos hábitos, eu acho que tem questões que a gente passa na vida e todos nós passamos. Todos nós já tivemos que perdoar alguém, que perdoar situações que aconteceram com a gente, né? E o perdão, eu tinha um paciente que todo dia ele dormia e acordava, e quando ele acordava, ele falava todo dia ele falava da mesma pessoa. E aí, quando eu fui questionar para ele, né, mas eu tinha achado que era uma coisa recente. Tinha acontecido esse evento com ele, com essa outra pessoa, tinha 30 anos. Ele estava preso a uma pessoa, fazia 30 anos que a pessoa tinha feito mal para ele. Então, assim, você entende a necessidade de... E a gente começa a fazer um trabalho, né, junto com a Eglaine lá no hospital, um trabalho de perdão, aonde esse paciente ele se desconectou daquela dor. Ele escolheu, isso aqui é uma escolha. O perdão, ele é uma escolha, né? Assim como é uma escolha a fidelidade, assim como é uma escolha ter ética. Mas a gente precisa aprender. Quando a gente não sabe como fazer, a gente precisa procurar ajuda e fazer dessa maneira. Eu acho que um dos pontos também bem legais, assim, partindo
Juntando, é toda uma receita, né? Tem várias coisas, mas eu acho que nessa rotina super agitada, adoecedora, estressante, eu acho que é reservar um dia da semana ou, se possível, em algum momento, fazer atividades prazerosas, ter um hobby, passar mais tempo com quem você gosta, fazendo coisas que você gosta, né? Esse autocuidado. Às vezes o autocuidado não é nem direcionado para mim, mas é direcionado para o outro que me faz bem. Então, acho que esse processo também é muito legal de colocar em pauta, porque às vezes a gente acha que a saúde mental e o cuidado, ela envolve coisas tão difíceis de se fazer, e às vezes é pegar uma bicicleta, dar uma caminhada, é passear com o cachorro, né? Às vezes é dormir melhor, é fazer uma higiene do sono antes de dormir, então ficar com a tela do celular, né? Desliga ali do lado, assim. Deixa o celular do lado da cama, né? Então, vou ter um horário para mim desligar a tela e não vou mexer nesse horário, porque eu estou me preparando para o meu sono, estou me preparando, né, para o meu momento ali, que eu vou descansar e vou recomeçar o meu dia. Fantástico. Eu acho que, assim, essa dica que a Rebeca deu sobre a higiene do sono, todo mundo podia pegar aí o seu celular e colocar, né? Então, o que é a higiene do sono, né? Então, são algumas dicas de que você pode fazer para você dormir melhor, né? E isso todos nós tínhamos que sair da escola ou de casa sabendo o que eu preciso fazer para melhorar o meu sono. Porque hoje a gente tem aí uns 30% da população que não dorme. É muita gente. Eu imagino. Agora, minhas amigas profissionais, qual dica vocês dariam para profissionais de saúde interessados em abordar a saúde mental de forma mais integrada nos hospitais? Isso é complexa, né? Mas assim, eu acho que estar sensível ao outro. Eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso estar sensível às pessoas à minha volta. Quando a gente fala de Janeiro Branco, a gente fala justamente disso, né? Da conscientização para a saúde mental, da sensibilização para a saúde mental. Mas como é que eu falo disso se eu não estou sensível ao outro? Eu tenho um colega de trabalho que está em sofrimento e eu não consigo visualizar isso. O paciente que está ali na minha frente, eu preciso olhar para ele de maneira extremamente humanizada, independente do contexto, sabe? Independente da modalidade do hospital, do serviço de assistência. Então, é por esse caminho, essa sensibilidade, essa escuta ativa, esse olhar atento às pessoas à minha volta. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a formação, a ação, isso você vai aprender dentro da faculdade, do seu curso de especialização, mas agora, essa sensibilidade, esse movimento empático, isso não. Isso você precisa trabalhar no dia a dia para conseguir estar ali para ser esse suporte para o outro. Aquela pessoa que muitas vezes não tem aquela rede de apoio e eu posso ser. Uhum. Então, eu acho que é nessa direção, né? O profissional ele precisa estar atento ao outro. Profissional da área da saúde, profissional de qualquer área. Nós, enquanto seres humanos, precisamos estar mais atentos ao outro e não reativos. Hoje as pessoas são reativas. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa eu quero brigar. Gente, nunca vi tanta briga dentro de avião, dentro de boate, não é verdade? Você colocou as pessoas um pouco mais confinadas em algum lugar, e nunca teve. Era assim, em 2015, 2016, alguns incidentes, né, entre pessoas dentro de aeronaves, era muito raro. 3, 4 no mundo. Agora, cara, é meia dúzia todo dia. Confinou dentro da boate, pau. Confinou dentro de casa, pau. Confinou dentro de avião. É só confinar. É só confinar que isso acontece o que aconteceu lá, né? Da mulher olhando para outra menina dizendo, este lugar eu gostaria para a minha família, né? Então virou até meme por causa disso, porque as pessoas estão abaladas com tudo isso. E aí eu perguntei para você a respeito de profissionais da saúde. Mas aí me abriu o seguinte, pessoal de segurança também. Os policiais também, porque às vezes você tem uma pessoa que está sentada no meio-fio, passando mal, ou às vezes está um pouco nervosa, e ali não é um bandido. Ali é uma pessoa, às vezes, com um problema mental. Não é verdade? Estressada, cansada, não é? Então eu penso que seria muito interessante a gente levar o conhecimento da saúde mental para todos os profissionais que têm contato com pessoas. Chefe de segurança que fica numa fila, que fica num bar, que fica num restaurante, os policiais, não só os profissionais de saúde, gente que trata de gente. Como que você vai tratar de gente e você não sabe que as pessoas estão cada vez mais tensas, mais nervosas? Identificar entre uma maloca e alguém que está triste, que está nervoso por causa de alguma situação. É difícil a avaliação, mas pelo menos estudar, né? Pelo menos ter tempo para isso, não é verdade, né? E interesse para isso.
E aí a tua fala é bem legal, né? Gostar do próximo, né? Exatamente, em todo e qualquer lugar. Deixar de ser professor de Deus, né? Porque se formou, leu, acha que acertou tudo. Aquele livro está empoeirado, e, ultimamente, os livros começaram a ficar um pouco mais antigos, né? Não que eles têm que ser reescritos, mas é porque as coisas mudaram muito. O ser humano mudou muito, né? O comportamento mudou muito, né? E o que mais sensibiliza, assim, o profissional não é nem tanto... Claro, tem um enorme peso a gente saber desse conteúdo acadêmico que nos especializa para tal, né? Mas eu acho que é esse contato, é a experiência, né? O contato com a humanidade, o contato ali de eu sentar, de eu te escutar, longe dos meus preconceitos, né? Livre ali dos meus julgamentos, apenas te escutar e ali tentar entender a sua história. Ou não precisar entender, mas ser empático com a sua história, né? E dividir ali. Plenamente, exatamente. Porque às vezes você fica de um lado da mesa, na verdade. E é para isso que a gente está aqui, né? Para levantar essa questão, né? Termina o podcast e a gente não conseguiu resolver as dores do mundo. Lógico que não, né? Mas pelo menos acender uma fagulha, né? Deixar todo mundo pensando a respeito do Janeiro Branco. Pessoal, a gente está, mais uma vez, estamos saindo mais uma vez para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Não se esqueça, Janeiro Branco, por sinal, né, Carol? Nós teremos logo um evento importante, não tem? Nós teremos, né? Teremos. A gente vai fazer também a campanha do Janeiro Branco na OAB, dia 30 de janeiro. Não tem horário definido, mas vai ser à noite. Tá. Aí depois à noite, na sede da OAB, aqui em Londrina. Isso, né? Vou confirmar, depois eu te passo certinho. Legal, maravilha. E a gente faz a divulgação aqui também. Não se esqueça, né? Uma parceria muito grande da OAB junto com o Hospital Vida e Nova Vida. Tá bom, pessoal? Então sai daí, a gente já volta para o nosso último bloco. Janeiro Branco é o assunto. Muito bem, último bloco desse nosso podcast Janeiro Branco. Descobrimos o porquê, descobrimos as intenções, descobrimos o propósito e, principalmente, não a cura, mas pelo menos as precauções. Que o mais importante, cura, cara, é a tentativa de todos nós sermos curados de ansiedade, curarmos de depressão, curarmos de tudo, não é verdade? Mas a tentativa vocês deram. E a gente tem que tentar. A gente tem que dar um voto de confiança para nós mesmos, né? Cara, eu confio em você. Vai lá, cara, vai, dorme mais cedo, faz isso. Eu vou começar eu mesmo fazer isso a partir desse janeiro, porque eu durmo muito pouco, né? Enfim, considerações finais. Primeiro, agradecendo a vocês. Doutora Carolina Nicolau, muito obrigado pela sua presença. Você tem muita experiência, continua estudando, estuda muito. Você está à frente de uma vice-presidência de uma associação paranaense de psiquiatria, que é muito importante, né? Você gosta do que você faz, a gente percebe, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, né? Então, para mim é uma honra ter recebido você aqui. Muito obrigado, tenha um feliz 2025, viu? Marcão, eu que agradeço sempre aí as portas abertas. E é uma missão, né? A sensação é de uma missão e uma missão gostosa, né? É claro que nós, profissionais de saúde mental, a gente carrega muito a questão de sentir, né, que ao longo do dia tem um peso, o peso da profissão, o peso da saúde e da saúde mental que vem com energias, a gente também tem que se cuidar bastante. E aí fica também para o Janeiro Branco, acho que para todos os profissionais de saúde, mas para nós profissionais de saúde mental também, esse autocuidado, né, consigo mesmo, de saber também os seus limites, da gente refletir, pensar aí então nessa folha em branco, que a gente está construindo um cenário melhor, né, para as pessoas, mas que o desenvolvimento, né, também de saúdes públicas e principalmente também de ampliação de rede de saúde mental é algo que fica para a gente, né? Então, assim, a necessidade constante de serviços de saúde. Hoje eu trabalho lá no Hospital Vida e o Hospital Vida é um hospital que ele faz a internação de pessoas que precisam dessa internação psiquiátrica. O Hospital Vida também, ele tem um ambulatório chamado Ânima, que faz as consultas ambulatoriais. E tem o Hospital Nova Vida, que é um hospital voltado à dependência química masculina. Os dois hospitais juntos, separados, mas juntos. Isso, imóvel, mas separados. No mesmo imóvel, mas eles são separados. E então nós prestamos esse atendimento para quem precisar, né? O telefone lá é 3327-5858.
E eu também atendo no consultório particular, né? E o consultório chama Maxwell Hospital Dia. E estou à disposição, né, para quem precisar, e estamos aí. Obrigado, viu, Marcão? Feliz 2025 para você. Feliz 2025 para toda a sua família. Para tá todos nós. Para todos nós. E aí, Rebeca? Pois é, então foi um prazer estar aqui, dividir esse assunto super importante com pessoas que eu admiro bastante, companheiras de profissão. Eu sou psicóloga, então, clínica e hospitalar, trabalho no Hospital Nova Vida, então eu sou psicóloga lá dentro de dependência química e atendo também dentro do consultório particular, né? Atendo adolescentes e adultos e gosto de enfatizar, eu atendo idosos. Eu adoro ouvir histórias. E passar por essa parte, né, de quem já viveu muito é muito bom. Então, eu tenho 2 pacientes hoje, né? Então, assim, também estou disponível na minha agenda para atendimento no consultório particular. E eu acho que a psicoterapia, ela é para todas as idades. Para todas as idades. Então, eu estou disposta aí para trabalhar, para auxiliar, para caminhar junto nessa jornada. Como que te acha no arroba? @Abeca Pereira. Abeca. Uhum. A-B-E-C-A. Isso, Abeca 2 Pereira. Bs. Isso. 2 Bs. 2 Bs. Que legal. Foi legal saber que você gosta de idosos. Gosto. Porque se nós mais novos, eu no caso não tão novo assim, mas nós mais novos temos histórias, imagina pessoas idosas, tem muito mais, não é? Sim. Histórias de vitórias, de conquistas, de tristezas, né? É interessante, né? Eu também gosto. E você faz cognitiva, né? Faço. A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que vai trabalhar mais com o comportamento, vai trabalhar... Eu penso, eu sinto. Então, eu me comporto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, Cognitiva. sobre crenças centrais. A gente vai trabalhar um pouquinho disso. Crenças centrais. Como vocês Fantástico. são chique, né? E é legal, tem todas as ferramentas para descobrir mesmo, né? Às vezes a gente não bota fé, né? Você fala, não, vou lá, pra quê? Psiquiatra, psicólogo, eu vou dar um show neles. Não é nada, só de sentar você já descobre. Já leu tudo, né, cara? Né? Já leu tudo. É bacana isso, né? Estou disponível lá para uma boa conversa. E aí? Obrigado, tá? Obrigado, Marcão. Obrigada pelo convite. Para mim foi um prazer muito grande. Essa conversa ela é importantíssima. Então, ela inicia-se aqui. Eu espero que isso não pare em janeiro e volte a ser revisto apenas em setembro, né? Que a gente possa discutir saúde mental ao longo de todo o ano e todas as oportunidades que nós temos, e que esse assunto surja e que nós sejamos o quê? Multiplicadores. Acho que isso que é importante, né? Dentro da nossa prática, com as pessoas que nos rodeiam, a gente poder ser multiplicadores e torná-los também. Então, é isso. Eu queria agradecer e, para além disso, colocar que meu trabalho ele é um trabalho também, um trabalho hospitalar, dentro do Hospital Vida, é um trabalho na unidade de Jardins, junto com a doutora Carolina, né? Nós realizamos essa prática, mas também com adolescentes. E na clínica também eu desenvolvo esse trabalho, né? Que é um trabalho com os adolescentes, com adultos, com idosos, né? Trabalho ali, estou fazendo um movimento agora para iniciar um grupo novo. No seu consultório, né? Dentro do consultório aí, né? Estou pensando legal. em iniciar um trabalho em grupo. Quando isso estiver mais concreto, eu faço a divulgação. Que bacana. Não, eu espero que vocês voltem, porque vocês trabalham juntas, vocês têm experiências juntas, vocês se esforçam e vocês se fundem quando precisa. Olha isso que é legal, né? Sim. E porque eu tenho sempre a pergunta básica, né? Qual que é a grande diferença entre a psiquiatra e a psicóloga? Né? A que receita é que escuta, né, cara? Então, assim, mais eu escuto também, tá? Escuta também. Eu escuto também. E elas não receitam, elas receitam também. Não. Né? Porque todo mundo tem essa dúvida, não é? E aí a população precisa desmistificar o atendimento. Se ela for para o psiquiatra ou psicólogo, tudo bem, contanto que ela vá, que ela entenda que ela precisa. Entendeu? As pessoas não têm essa noção, né? Por isso que é importante o trabalho que você está fazendo. Quer deixar o seu contato? Sim, né? Quem quiser me procurar, pode procurar via redes sociais também. Então, é Eglaine Polichese, muito simples, de @ o contrário, Polichese Eglaine. Fácil para encontrar. Tu viu como que ela fala o nome dela? Facinho. Né? Eglaine Polichese. Cara, é brincadeira o seu nome. Ele é muito bonito. É verdade. É só a gente se acostumar com o nome um pouco mais complexo. Não é? Não é verdade? A escrita até que é muito fácil. Legal. Estou muito feliz de vocês terem passado por aqui, né? Principalmente porque nós temos um tema extremamente pesado, sério, e a gente conseguiu tratar ele de uma forma leve.
Não é isso que foi legal? De uma forma leve, como a vida tem que ser leve, né? E essa leveza vem exatamente do autoconhecimento. Eu saio daqui, mais uma vez, né, entendendo o quanto é que a gente precisa se conhecer para conhecer o próximo. Não é verdade? Verdade, Marcão. Né? Então, nesse sabadão agora à tarde, vamos refletir sobre isso, almoçar com leveza, abraçar os nossos amigos e passar esse sabadão feliz, porque nós temos uma cidade maravilhosa com profissionais como vocês. Obrigado, viu? E vamos colorir nosso ano. Uhul! Vamos deixar ele branquinho, tal, branquinho até... não, Marcão, vamos colorir. Ele até quando? Até mais ou menos o Setembro Amarelo. Obrigado a todos vocês, viu? Obrigado. Amigo ouvinte, amigo que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pela sua atenção, viu? Pelo seu carinho, e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.